2 Pedro, capítulo 3. Você encontrou? Diga amém. Amém. Vamos ler juntos, versículo número 10, todos juntos. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Vamos orar. Pedir que bote o tema aqui, por favor, enquanto a gente ora, tá bom? Obrigado. Senhor, nosso Deus, nosso Pai bendito, nós te louvamos e te agradecemos pela preciosa oportunidade que o Senhor nos concede de retornarmos à sua casa. Outros estão aqui pela primeira vez, mas todos para louvarmos o teu nome, adorarmos a ti. E agora, Senhor, depois de termos cantado, orado, ofertado, intercedido, nós nos preparamos para receber a instrução que vem do Senhor através da tua palavra. A preciosidade da tua palavra, ela é gigantesca e esbarra, Senhor, em todas as minhas limitações, e eu peço que o teu Espírito possa me fortalecer e me ajudar, de maneira, Senhor, que as minhas inadequações sejam superadas pelo teu poder e pela tua graça. Nos fala, Senhor, porque como tua igreja nós te ouvimos. É assim que nós oramos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, esta é a segunda carta do apóstolo Pedro, e obviamente ele escreveu uma primeira carta quando ele encoraja os seus leitores diante de um tempo de perseguição, um tempo difícil que aqueles crentes viviam. O apóstolo Pedro então escreve a sua primeira carta para crentes da região da Ásia, para encorajá-los, para que eles se mantivessem firmes diante daqueles tempos difíceis. Agora, em sua segunda carta, ele escreve para advertir a igreja sobre os riscos de dar ouvidos aos falsos mestres, aos apóstatas, aos enganadores, aos falsos profetas. O primeiro capítulo dessa carta, que são 3 capítulos, essa segunda carta de Pedro, no primeiro capítulo, ele fala ali no versículo 20 e 21, da preciosidade da palavra de Deus, que nenhuma profecia foi nos dada por elucubração humana, mas a palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus, e Deus usou servos dele, que foi inspirado por ele, para escrever a sua palavra preciosa. Então, esse primeiro capítulo fala dessa preciosidade da palavra do Senhor. O segundo capítulo da carta de Pedro, às vezes eu vou falar Paulo, mas você entenda Pedro. O segundo capítulo da carta de Pedro, ela fala sobre os falsos mestres, de como surgirão dentre nós homens que vão estar pregando de maneira falsa, homens interesseiros, homens que estarão pregando o evangelho visando lucro, visando alcançar de fato fama própria, dinheiro. Então, o tempo todo, no capítulo 2 dessa segunda carta do apóstolo Pedro, ele diz para que nós tenhamos cuidado com os falsos mestres, porque eles estarão trazendo falsos ensinos, eles estarão trazendo heresias, eles estarão trazendo enganos. Então, o povo de Deus daquela época e de hoje também precisa estar antenado, ligado. E então ele conclui a sua carta no capítulo número 3, falando da vinda última, final do Senhor Jesus Cristo, falando desta realidade. Por um lado, os falsos mestres negam, por um lado, os falsos mestres escarnecem, mas aí Pedro, usado pelo Espírito Santo, ele enfatiza aquilo que a Bíblia já traz muitas vezes no Antigo Testamento. É isso mesmo que você está ouvindo. Muitas vezes no Antigo Testamento se fala sobre a segunda vinda de Cristo, e todas as cartas do Novo Testamento, exceto Gálatas, Filemão, que é apenas um capítulo, 2 João e 3 João, são as únicas cartas pequenas que não tratam desse assunto.
mostrando para mim e para você que este assunto é de grande importância para nós, que nós não podemos estar perdendo tempo com assuntos e coisas periféricas, mas que nós precisamos estar atentos a esta realidade, ou seja, a segunda vinda de Cristo Jesus. E é sobre isso que Pedro se debruça em seu último capítulo da sua segunda carta. E eu acredito que para aqueles que têm um pouco de entendimento, um pouco de juízo, um pouco de sabedoria, os sinais estão mais do que claros. Tudo que nós temos visto, tudo que nós temos ouvido, a cada dia só corrobora com esta verdade: Jesus voltará para buscar o seu povo. Diga amém. Amém. Ele voltará para buscar o seu povo. Então, cada vez que passa o tempo, os sinais ficam mais claros, como queimadas, como guerras, como fome em várias partes do mundo, como assassinatos de pai para com filho, de filho para com pais, e inclusive com pessoas que negam que ele virá. Essas pessoas que negam a vinda final de Jesus também corroboram para que de fato nós possamos crer que os dias estão findando, porque também está escrito que nos últimos dias aparecerão muitos que estarão negando essa doutrina verdadeira. Então, diante de todos esses fatos que estão claros, irmãos, Pedro, em sua segunda carta, no seu último capítulo, ele traz algumas instruções para nós. A primeira, diante de todos esses fatos que revelam para nós que Jesus Cristo, ele está voltando. Primeiro ensino, primeira orientação de Pedro é: a palavra de Deus, ela é verdadeira. Amém? Vamos repetir juntos? A palavra de Deus é verdadeira. Leiamos, você acompanha, do versículo 1 ao versículo 7, o destaque que é dado aqui para a palavra de Deus. Amados, veja como ele se referia às suas ovelhas, aquele pastor. Esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Ou seja, o que Pedro estava trazendo para aquele povo não era uma novidade, como não é novidade para vocês também aqui, o que vocês estão escutando essa noite, acerca da volta do Senhor Jesus Cristo. E alguém já disse que a repetição é pedagógica. Muito dificilmente você que é membro da igreja vem aqui para ouvir alguma novidade. Não, geralmente você vem aqui para ouvir algo que você já ouviu, mas para que essa verdade seja sedimentada, seja fortalecida, seja arraigada no seu coração através do método da repetição. Então, quando você, por exemplo, ouviu uma pregação que você já ouviu, não diga: ah, eu já ouvi sobre isso, eu já sei sobre... Não. Se mantenha em uma postura de humildade e aprenda mais uma vez, porque o próprio apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, já estava repetindo acerca desse assunto para os seus leitores. Ele continua: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Os profetas já falavam a respeito dessa realidade da vida de Cristo, bem como do mandamento do Senhor e Salvador. O próprio Senhor e Salvador falou por muitas vezes, como por exemplo Mateus 24, Mateus 25, de que Ele voltará, Ele virá de uma forma definitiva para buscar o seu povo e buscar a sua igreja. Então os profetas falavam sobre isso, o Senhor falava sobre isso, e Ele continua: ensinado pelos vossos apóstolos. Ele mostra aqui a unidade da palavra de Deus. Os profetas falaram, Cristo falou, os profetas, os apóstolos falaram a respeito dessa temática, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, amém, nós estamos nos últimos dias, irmãos, que foram iniciados com a primeira vinda do Senhor Jesus, e que terminará, culminará com a volta do Senhor Jesus. Nós estamos entre esses dois tempos,
a primeira vinda de Cristo e a última volta dele, a última vinda dele. Nós estamos aqui, nós estamos vivendo esse tempo chamado últimos dias. Aí ele diz: virão escarnecedores, que são aqueles que ele mencionou no capítulo 2, com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Eu peço à igreja para ler versículo 4 e 5, por gentileza, todos juntos. Pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus, que agora existem, e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens. Aqui no versículo 3, ele está falando desses escarnecedores, desses homens enganadores, comprometidos com o engano. Virão escarnecedores com seus escárnios, usando a sua palavra para trazer dúvida ao coração daquele que crê e espera a vinda do Senhor Jesus, andando segundo as suas próprias paixões e fazendo uso da sua palavra e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Como que se fosse doido. Onde está a promessa da sua vinda? Cadê? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. É aquela história de que, às vezes, alguém diz assim: rapaz, desde quando eu era pequeno, minha avó já dizia, meu bisavô já dizia, Jesus vai vir, Jesus está voltando, tenha cuidado, meu filho, tenha cuidado, minha filha. E até hoje, já se passaram 50 anos, e se for considerar o tempo que o apóstolo Paulo falava sobre isso, ou que Pedro falava sobre isso, já se passaram 12.000 anos. Então pessoas tentam trazer ao nosso coração dúvida, tentam trazer ao nosso coração engano. Eles até usam, por exemplo, a estrutura de todo mundo, um mundo posto, estruturado, realizado aí, como tudo isso vai acabar. Isso é radicalismo dos crentes, isso é para colocar terror nas pessoas. Jesus não vai voltar, o mundo não vai acabar. Então eles usam a palavra deles para tentar trazer ao nosso coração dúvida. E infelizmente muitos crentes estão se deixando seduzir pelos apóstatas, pelos falsos mestres, pelos homens heréticos, porque falta uma solidez bíblica, falta um envolvimento maior com a palavra de Deus, com esta palavra que é verdadeira. Nós precisamos nos alimentar dessa palavra, nos encher dessa palavra, sermos saturados dessa palavra, para que a palavra dos falsos profetas não tragam dúvida na nossa vida. Então aqui Pedro está colocando o que esses falsos mestres falaram, mas ele coloca de forma contundente o que Deus diz na sua palavra. E o texto continua dizendo: porque, versículo 5, deliberadamente, ou seja, de propósito, esquecem que de longo tempo houve céus como terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, foi pela palavra de Deus que o mundo veio à existência, foi pela palavra de Deus que ele criou todas as coisas. E essas pessoas que não querem se submeter a Deus e a sua palavra, então elas dão uma de doido. Elas querem dizer que a doutrina está errada, que a palavra está errada, para que elas possam viver de qualquer maneira e não ter que prestar conta a Deus. Então, se eu não quero prestar conta a Deus, eu nego Deus, eu nego a sua palavra, eu digo que é mentira, e aí eu tenho liberdade de viver da maneira que eu quero, da forma que eu quero, porque eu não tenho que prestar conta da minha vida. Por isso Pedro está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, que eles agiam assim deliberadamente, de propósito. Eles não eram doidos, eles tinham juízo,
e já era do conhecimento deles que esse mundo, que uma vez também já foi um mundo estruturado, organizado, criado pela palavra de Deus, também sofreu o juízo de Deus. E o juízo veio através de quê, irmãos? Da água, do dilúvio, que veio pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Deus está dizendo, eles fazem isso de propósito, mas eles sabem que um dia eu já trouxe juízo sobre a terra, e trouxe a terra que eu criei pela minha palavra, eu também julguei pela minha palavra, trazendo o dilúvio pela minha palavra, enquanto Noé estava ali por 120 anos, construindo aquela arca, pregando a palavra, anunciando que viria o juízo de Deus, o dilúvio, e eles então estavam só se banqueteando com a sua própria vontade, fazendo o que queriam, imaginando assim, como? Jamais virá o fim, dilúvio, que é isso? Nunca nem choveu, como é que vai acabar? É como hoje, você prega, você anuncia, você diz que Jesus está vindo, aí o seu colega de trabalho, ou até mesmo o seu familiar diz, que é isso? Um mundo desse, tão perfeito, tão bonito, uma tecnologia altíssima, a coisa mais linda, tu acha que isso vai acabar? E aqueles homens que zombavam de Noé, e Deus usando de misericórdia, estendendo o tempo durante 120 anos, Noé fazendo aquela arca, de repente, num de repente de Deus, água de baixo, água de cima, dilúvio, e aí Noé e mais 7 pessoas, filhos, noras e esposa, dentro da arca. A porta da arca se tranca lá pelo lado de dentro, e aqueles que estavam do lado de fora, vendo aquele terror, vendo aquela enchente, vendo aquela situação inescapável, começam então a querer entrar na arca, e nenhuma chance para entrar na arca, porque chegou o juízo de Deus. E em Mateus diz assim, que nos últimos dias, os homens estarão se dando em casamento, trabalhando, vivendo o seu dia a dia, e repentinamente Jesus vai aparecer. E aí chegou o fim. Então eu e você somos chamados a crer na palavra de Deus, que é verdadeira, que não volta atrás, que se cumpre, que é fiel, que é eficaz. E ele diz, Jesus está vindo. Então é preciso que eu e você possamos crer que Jesus de fato está vindo. Não se deixe enganar por tudo que esse mundo possa mostrar no aspecto positivo, de organização, de tecnologia, de qualidade de vida, de descobertas de vacina, de isso, daquilo. Embora tudo isso aconteça, nada vai impedir a volta final do Senhor Jesus Cristo para estar de uma forma definitiva com o seu povo. E o que o versículo 7 vai trazer agora é para fazer o nosso coração gelar, é para fazer os nossos pés tremerem, porque se o primeiro juízo veio com água, veio com dilúvio, o que a palavra verdadeira de Deus diz é que o fim de tudo vai vir com fogo, muito fogo, fogo de baixo, fogo de cima. E você percebe pelas coisas que estão acontecendo aí, né? As queimadas, as mudanças climáticas, o mundo em uma convulsão, é fogo no Brasil, é fogo em Portugal, é fogo na Bélgica, é fogo em países da Europa, países conhecidos pelo frio, pelo gelo, e o fogo pegando, e tudo conduzindo para aquilo que a palavra de Deus diz que vai ser o fim. E isso deve nos fazer estar alertas. Veja o que a palavra verdadeira do Senhor diz, versículo 7. Vamos ler juntos todos? Ora, os céus que agora existem, e a terra, pela mesma palavra, estando reservados para o dia e destruição dos homens, o fogo vem, a destruição vem, pela mesma palavra. Palavra de quem? Palavra de quem, irmãos? Palavra de Deus, palavra verdadeira. Mas esse fogo, essa destruição, ela vem para alcançar os ímpios. Pois se você estiver em Cristo Jesus, aliançado com Ele, você está livre da destruição que está para vir sobre o mundo. Amém, irmãos? Então, a palavra de Deus é verdadeira. E eu e você precisamos, por um lado, fugir do engano, fugir dos apóstatas, fugir dos falsos mestres,
Fugir daquele que domingo passado o pastor Fábio trouxe de uma maneira tão clara: o homem da iniquidade. Ele virá. Eu me lembro, há 8 anos atrás, discipulando as criancinhas aqui da igreja, e de alguma maneira o texto chegou lá no homem da iniquidade, segundo Tessalonicenses capítulo 2, e eu com muito carinho, falando com as crianças, falei: o homem da iniquidade veio. Aí uma levantou a mão e disse: pastor, ele vai me enganar? Rapaz, meu coração partiu, porque o homem da iniquidade, ele vai enganar muita gente, né? Ele vem com sinais, ele vai enganar aqueles que estiverem distraídos, não estiverem saturados da palavra de Deus, que andam atrás de milagres, que andam atrás de eventos, ele vai enganar. Aí uma pequenininha disse: pastor, ele vai me enganar? Aí eu disse: meu Deus, e agora? Aí o Espírito Santo: não vai enganar. Aos eleitos de Deus, aqueles que estiverem com o Senhor, ele não vai enganar. Você está com o Senhor? Eu estou. Então você não vai ser enganado. Amém? Ela ficou feliz, eu fiquei feliz também, 8 anos atrás, e ela continua aqui, firme no Senhor Jesus. Amém? Então, irmãos, esse fogo virá destruindo tudo. Esse céu que a gente vê, esse mundo que a gente vê, essa casa maravilhosa que você tem, esse carro que quando seu filho arranha, você só falta quebrar a mão dele, o fogo vai comer, o fogo vai derreter sua casa, seu prédio, seu sapato de marca, seu terno, seus livros que as crianças não podem riscar, o fogo vai comer. Diga amém. Deixe de besteira. Pela minha palavra, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Agora ele vai falar a respeito de Deus acima do tempo, fora do tempo, porque Deus, é sempre eterno. Deus não teve começo, não tem fim. Eu e você tivemos um começo, não teremos fim. Nós somos imortais, a nossa alma é para sempre. Mas com Deus não é assim. Deus nem teve começo, nem teve fim. Deus não está dentro do tempo, Ele está acima do tempo. Então ele pega um versículo lá do Salmo 90, número 4, versículo 4 do Salmo 90, e ele diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como o quê? 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para Deus não é como nós fomos feitos dentro do tempo, nós vivemos ligados ao tempo, 24 horas, uma semana, um dia, um mês, um ano, um ciclo. Para Deus não é isso. Deus está acima do tempo, Deus está fora do tempo, mas obviamente Deus, ele age dentro do tempo. E o que Pedro está querendo dizer aqui, do versículo 8 ao versículo 10? Ele está querendo dizer que a misericórdia de Deus, ela é preciosa. Porque alguns ficam fazendo conta, tentando adivinhar o dia. Todos que tentaram isso se frustraram, pagaram mico, foram envergonhados. Ele vem tal dia, ele vem tal hora. Isso não compete a nós. O que compete a nós é nos prepararmos, amém, irmãos, para fazermos parte, como diz o Hernando Dias Lopes, da comissão de recepção da chegada do nosso Senhor. Não é ficar tentando adivinhar data aqui, data ali, mas estarmos preparados para que quando Ele voltar, nós possamos estar na ponta dos pés, esperando e dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Precisamos estudar, precisamos trabalhar, precisamos casar, comer, divertir, mas nada deve tomar um lugar mais especial no nosso coração do que estarmos preparados e nos preparando para a vinda do nosso Senhor. Porque o apóstolo Paulo disse assim: não adianta eu ganhar muitos e eu mesmo me perder, ficar esburrando o ar. Paulo está querendo dizer o seguinte: eu quero pregar para muitos, eu quero trabalhar na obra de Deus, mas eu quero estar lá quando Ele voltar, eu quero morar com Ele eternamente. E é assim, irmãos, casamos, trabalhamos, fazemos mestrado, doutorado,
ganhamos dinheiro, preparamos uma receita para o futuro, mas não podemos perder de vista que o nosso Senhor virá nos buscar e nós estaremos com Ele para sempre. Tem gente que ela parece que o fim da vida é aqui na terra. Ela só pensa na terra. Ela só pensa nas coisas aqui. Nós temos que pensar nas coisas daqui, mas nós temos que colocar em primeiro lugar esta realidade no reino de Deus e que nós estaremos com Ele para sempre. A misericórdia de Deus é maravilhosa, é o que está dizendo aqui do 8 ao 10. Veja o versículo 9. Vamos ler junto o versículo 9, por favor, igreja. Todos juntos. 9. Não é demora, é longanimidade de Deus, não é retardamento, é misericórdia do Senhor, para que todos cheguem ao pleno conhecimento e creiam nele, e o aceitem e o recebam como o único Senhor e Salvador. Agora, por favor, não pense que todos aqui significa universalismo. Todos aqui significam aqueles que antes da fundação do mundo já foram escolhidos por Deus para a salvação. Então até o último eleito, ele confessar Jesus Cristo, a igreja estará pregando, a igreja estará anunciando o Evangelho. E quando este último eleito reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador, então Deus virá para nos encontrar e para nos levar para sempre. Então o que o versículo 9 está falando aqui é que se trata de uma paciência de Deus, é que se trata de uma longanimidade de Deus, é que se trata de um amor misericordioso do Senhor. E eu leio novamente, você atente: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Senhor, está demorando demais. Não está demorando, Deus está trabalhando, Deus está fazendo melhor, Deus está preparando o tempo certo. Não é demora, o texto está dizendo, pelo contrário, Ele é longânimo, ou seja, Ele é assaz paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos, e todos aqui não é universalismo, é todos aqueles que Deus, na sua bondade, vontade, misericórdia, já salvou, até mesmo antes da criação do mundo e da fundação do mundo. Não é demora. E ele continua dizendo aqui, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ficou claro? Diga amém. Amém. Deus vai salvar o seu povo e faloar de uma forma definitiva no tempo dele, que é perfeito, que não é igual ao meu, o seu, porque Deus é antes do tempo, Deus é fora do tempo, mas Ele age no tempo que é dele. Então o versículo 10 diz para mim e para você, depois de falar dessa ação de longanimidade de Deus, ele diz, virá, entretanto, como ladrão. Não precisa levantar a mão aqueles que já tiveram aqui esse infortúnio de ser roubado. Você de repente viaja, aí quando chega em casa, sua casa está toda bagunçada, revirada, o cara entrou, levaram tudo da sua casa. Ou mesmo você dentro de casa, ele chegou lá, entrou e roubou, ou te pegou de surpresa na rua. Porque este é o elemento do ladrão, a surpresa. Ele não manda um recado, ele não manda um direct, ele não manda um zap, ele não manda um e-mail, ele não avisa, ele vem de surpresa. E o que Pedro está querendo dizer aqui é que o dia do Senhor virá como um ladrão, no sentido de chegou. Então, no lugar de você ficar com besteira, com raivinha, com mágoa, com amargura, brincando com o pecado, esteja atento, porque a qualquer momento o Senhor virá. Em vez de você ficar segurando no coração uma mágoa, uma amargura, uma raiva, ou ficar com querrelas, alimentando coisa que não deve alimentar,
travancando sua vida espiritual, ou como o pastor disse hoje, não honrando o nome do Senhor, e aí não honra o nome do Senhor, a vida fica toda atrapalhada. No lugar disso, fiquemos atentos, perseveremos no caminho do Senhor, no serviço do Senhor, na adoração ao Senhor, no culto ao Senhor, no congregar com o povo do Senhor. Os sinais estão claros, os sinais são cada vez mais fortes, maiúsculos. Em vez da gente estar com brincadeira, com besteira, como diz o filósofo e amigo meu e advogado Arthur, com converseiro de besteira, nós precisamos estar atentos, porque o Senhor virá como um ladrão de surpresa. A pessoa, ele chega e tu está lá brigando com a mulher, 3 dias sem falar com a mulher, estressado, morrendo, com raiva de fulano, fulano vem de um lado, você atravessa a calçada, eu já perdoei, só não quero ver na minha frente. Parabéns por essa mentira, porque não perdoa, não aguenta ver a pessoa. Então fica se prendendo um tanto de coisa e esquece de tratar com aquilo que é o mais importante e que será um fator de surpresa para o mundo. Virá como ladrão. E diz aqui, no qual os céus, mais uma vez ele fala, tudo vai terminar em fogo, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. A terra onde nós moramos, onde está a nossa casa, onde está o nosso carro, onde está a nossa roupa, onde estão os nossos bens, será atingida pelo fogo. E eu repito, tudo que você tem vai ser queimado, tá certo? Então agora, irmãos, nós vamos ler do versículo 11 ao 12, eu peço que a igreja faça essa leitura, por gentileza, todos juntos, do versículo 11 até o versículo número 12. Leiamos. Então é como se ele estivesse concluindo, tendo em vista que essas coisas serão assim e serão assim, tendo em vista que o Senhor virá, tendo em vista que tudo vai terminar em fogo, tendo em vista que ele virá como um ladrão, qual deve ser o nosso proceder? De que maneira nós devemos viver? E ele passa a dizer isso como se fosse uma aplicação ou uma conclusão da mensagem que ele está trazendo. Visto que todas essas coisas vão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como quem vive o quê? De maneira santa, proceder piedoso. Então, diante dessas coisas, o que é que eu e você devemos fazer? Viva em santidade, viva de maneira piedosa. O que é uma vida piedosa? É uma vida que agrada a Deus. Se desapegue do mundo, se desapegue do mundanismo, se entregue a um viver santo, a um viver separado para Deus. Como o próprio Pedro escreveu na sua primeira carta, o dever de que nós, como salvos, precisamos ser santos, porque santo é o nosso Deus. E ele diz, sede santos, porque o Senhor é santo. Então se comprometa com a santidade, fuja da corrupção desse mundo, fuja dos convites desse mundo, fuja da sujeirada desse mundo, fuja dos banquetes, dos pratos desse mundo. Se comprometa em uma vida de temor a Deus, se comprometa em uma vida de piedade, se comprometa em uma vida de fato, de santidade, entendendo que vai ser assim, o fogo vai queimar tudo, o Senhor virá, Ele virá como um ladrão, então compete a mim viver uma vida de modo irrepreensível, é o que Ele está dizendo e é o nosso terceiro ponto, vivam de modo irrepreensível. Veja o que ele diz a partir do versículo, vocês leram o 12 também, não foi? Sim ou não? Sim. Veja o 13 e o 14, eu leio. Nós, porém, nós, os salvos, o povo de Deus, os eleitos, raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, nós que temos aliança com Deus por meio de Cristo, nós, porém, segundo a sua promessa,
Esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Para o ímpio, fogo. Para o ímpio, fogo, inferno, destruição, condenação. Infelizmente, para aqueles que estão fora de Cristo, é isso que aguarda: a realidade do fogo, a realidade eterna do inferno, a realidade da condenação. Para os justos, para nós, porém, segundo a sua promessa, há uma promessa de esperança, de vida eterna, de céu, de estarmos para sempre com Deus. Para nós aguardamos novos céus, nova terra, nos quais habita justiça. Você é brasileiro, a maioria de vocês, e nós sabemos muito o que é injustiça. Infelizmente, não é a justiça que pauta o nosso país. Infelizmente, o nosso país é pautado pela injustiça. Quantas notícias a gente vê de inocentes sendo considerados culpados, e de flagrantes culpados sendo considerados inocentes. Gente pega com a mão na botija, gente que faz e faz de novo, mas não há justiça que consiga prendê-los, puni-los. Há uma parcimônia com a punição real e verdadeira. E eu tenho certeza que, assim como traz a mim, traz a você também uma indignação de viver em um país que a justiça é frouxa. E quando a justiça é frouxa, aqueles que vivem a revelia da lei, eles então se sentem à vontade para fazer o que quer. E aquilo humilha e ofende quem anda em acordo com a lei, que é a minoria. Mas o nosso país, tão bom, tão bonito, tão rico, mas a injustiça triunfa e campeia na nossa pátria. Mas a Escritura Sagrada, ela diz para aqueles que pertencem a Deus, que podemos ter esperança, porque há para nós novo céu, nova terra, onde habita justiça. Um dia, essa nossa sede de justiça, ela será satisfeita plenamente. Ainda que o injusto prevaleça aqui na terra, ou a injustiça prevaleça aqui na terra, no final de todas as coisas, a justiça plena, correta, perfeita de Deus prevalecerá na vida do seu povo para sempre. E ele continua dizendo, terminando e aplicando e concluindo: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensível. Nós precisamos, irmãos, perseverar. A salvação é pela graça, sim, mas nós também precisamos fazer aquela nossa parte para que essa nossa eleição e vocação seja confirmada até o dia que nós entraremos no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o próprio Pedro diz aqui no versículo 10 e 11 do capítulo 1, aqui ele diz que a gente precisa lutar com amor, perseverança, santidade, piedade, discernimento, conhecimento, dando fruto, porque é o fruto que revela que nós somos salvos, que nós somos eleitos, vivendo sem mácula, sem mancha, sem sujeira, mas de modo irrepreensível, ou seja, uma vida comprometida com a pureza, com a santidade, uma vida comprometida em obedecer a Deus, em agradar a Deus. Não podemos viver um tipo de vida aqui de 6 às 8 da noite, cantando e adorando e louvando e orando e fechando os olhos, e depois daquela porta para fora uma vida misturada com o pecado, com a mácula, com a sujeira, com a hipocrisia. Isso se chama esquizofrenia espiritual, porque alguém que convive com a gente diz: você é aquele ou você é esse?
Você é aquele que canta santo, santo, santo lá na igreja, que chora, que se comove, que dobra os joelhos, ou você é esse aqui de fora, envolvido em corrupção, em violência, em grito, em maus tratos dentro da própria casa? Isso é uma verdadeira esquizofrenia espiritual. O que a Bíblia pede para mim e para você é que possamos, à luz da volta de Cristo, viver uma vida sem mácula, sem mancha, irrepreensível, dentro da igreja, fora da igreja, na academia, na universidade, no trabalho, aonde for, sozinho ou no meio da multidão, viver uma vida santa. Porque eu e você somos aquele quando nós estamos sozinhos. Nós somos aquele que estamos lá quando ninguém está nos vendo. Aquele ali é a gente. Porque na igreja ou em qualquer outro lugar nós podemos colocar máscara, nós podemos nos travestir, nós podemos passar por uma coisa que nós não somos, mas ninguém poderá disfarçar diante daquele que os seus olhos são como, o quê? Chamas de fogo. E Pedro está dizendo: viva em paz, viva sem mácula, viva de modo irrepreensível. Agora, irmãos, caminhando para o final, ele diz: permaneçam firmes nas Escrituras. Versículo 15 e 16. Permaneçam firmes diante das Escrituras. Seus pés, seu coração, sua vida. 15 e 16 diz assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais Escrituras para a própria destruição deles. Aqui um reconhecimento de Paulo, assim, de Pedro, o que Paulo escreveu, o que Paulo falou, é palavra de Deus, inspirada por Deus, que muitos falsos profetas tentam deturpar. A ideia qual é? Queridos, se firme na Escritura, leia a Escritura, estude a Escritura, se sature da Escritura. Não trate a Escritura como um livro qualquer, porque não é um livro qualquer. É a palavra verdadeira de Deus, inspirada, santa, eficaz, viva. E assim como no passado tentaram deturpar a palavra de Deus, ainda hoje, tenha cuidado, pelo amor de Deus, com a internet. Tenha discernimento. Você bota na internet, aí vê qualquer pastor ou qualquer pastora, e aqui um parênteses: não existe pastora, não existe pastora. Não estou aqui desmerecendo ninguém, não estou desrespeitando ninguém, só que a Bíblia, ela não dá nenhuma base para pastora. Então você bota lá e fala, tá o nome lá, pastor fulano de tal, e ele começa a falar algumas coisas bonitas, e você começa então a aceitar aquilo, sem discernimento. Por quê? Porque se você estiver embasada na Escritura, quando você ouvir qualquer coisa assim diferente, aquilo já soa no seu coração e diz: epa! Você não pode dizer amém para Augusto Nicodemos e dizer amém para o Bispo Macedo. Amém, irmãos? Amém. Porque Bispo Macedo e Augusto Nicodemos falam coisas diferentes. Então tem gente que bota lá, Augusto Nicodemos, a santificação, a eleição. Amém, glória a Deus, que homem de Deus. Eita, homem santo. E é mesmo. Isso aí você pode ouvir e deve ouvir. Augusto Nicodemos. Aí ela sai dali, vai lavar a louça, volta, aí bota mensagem amiga do Bispo Macedo. Aí ela começa a ouvir. E ela diz: glória a Deus, esse homem tem uma fé, meu Deus. Porque Augusto Nicodemos e Bispo Macedo falam coisas o quê? Antagônicas. Augusto Nicodemos é um homem de Deus, um servo de Deus, comprometido com a verdade. Aí você bota em outro, que ele usa a Bíblia, mas ele não fala a verdade da Bíblia, ele está interessado em trazer bens para ele mesmo.
Então você tem que estar saturado da Escritura para você saber que tem o Espírito de Deus e o que não tem o Espírito de Deus, para você não ser enganado. Amém? Na dúvida, meu amigo, coloque lá na igreja, na IPP TV, coloque aqui no encontro pastoral. Amém, igreja? Né, pastor Edson? Coloque aqui no encontro pastoral, coloque em uma pregação confiável, de confiança, para você não ser iludido, que é o ponto do versículo 17. Leia comigo, diz assim: vós, vamos juntos, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelos erros desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Está cheio de Tiago Brunet, está cheio aí daquele outro bem famoso, olha, miserável, está ouvindo, miserável? Aí diz assim, não diz o nome, digo o nome, e se eu tivesse endereço, eu dizia o endereço também, porque nós, como pastores, temos que proteger as nossas ovelhas. Tiago Brunet é coach, David Leonardo é coach. Fica iludindo o coração das pessoas e pregando aquela mensagem que você é o centro, que você é especial, que você não sei o quê. E a mensagem bíblica não é nada sobre você, a mensagem bíblica é sobre Jesus Cristo. E é para Ele que nós temos que olhar, e é nele que nós temos que nos apegar. Fuja de Leonardo, fala aí, Givaldo que sabe. David Leonardo, é? Fuja de David Leonardo, fuja de Tiago Brunet. O outro Vitor não sei o que, acho que é Vitor Azevedo. E outros tantos que tem por aí, irmãos, prometendo milagre, prometendo cura, falando de tudo, só não falam da salvação e da vida eterna com Jesus Cristo. E olha o que a Bíblia diz: tenha cuidado para que você não descaia da sua firmeza. Tenha cuidado, fuja do engano, fuja do engano, fuja do engano. Quais são as últimas aplicações aqui de Pedro? Viva a vida irrepreensível, firme na palavra de Deus, cuidado com o engano, seja resistente contra os falsos mestres, contra os pregadores enganosos. E por último, versículo 18, cresça. Antes, no lugar de ser enganado, no lugar de ficar ouvindo quem não deve, cresça. O louvor, por favor. Na graça e no conhecimento de nosso Senhor, o quê? E Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia. Ele termina nos instruindo a buscarmos crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Crescer na graça é se envolver cada vez mais com Cristo. Crescer na graça é se envolver mais com a leitura da palavra, é ter o tempo para a oração, é ter o tempo para a devocional. No conhecimento, não é um conhecimento apenas intelectual, é um conhecimento de experiência com o Senhor. E não é conhecer qualquer pessoa, é conhecer a pessoa bendita do Senhor Jesus. Então a orientação é: fuja do engano e cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Busque-o, conheça-o, adore-o, aumente a sua intimidade com Ele. E ele termina então com a doxologia: a Ele, a Jesus, o Rei dos Reis, a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Amém, meus irmãos? Agora eu preciso ler aqui a conclusão, tá certo? Pode vir para cá os irmãos do louvor. Vamos ficar de pé. Fique de pé que eu vou ler a conclusão. Jesus vem. Vigie, ande em santidade, tema o Senhor, sirva-o, adore-o, fuja dos escarnecedores apóstatas, leia a Escritura Sagrada, se comprometa em proclamá-la, persevere até o fim, e quando tudo finalmente acabar, você ouvirá do Salvador, conforme Mateus 25, 34. Vinde, bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado
desde a fundação do mundo. Diga amém. E então, ali, e só ali, conforme Apocalipse 21:4, Deus, Ele mesmo, lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Só ali, irmãos, só ali nós não iremos chorar mais, só ali nós não adoeceremos mais, só ali nós não teremos mais crise da família. E esse dia está chegando. Creia, Jesus voltará para buscar a sua igreja. Pai, enche o nosso coração de esperança, renova-nos, aviva-nos, desperta-nos, livra-nos dos falsos mestres, dos apóstatas, dos enganos, das heresias. Firma a nossa vida na Tua palavra, Deus, e que possamos aguardar como que nas pontas dos pés a volta final do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Cantemos ao Senhor.